João, capítulo de número 20, do versículo 7 e o versículo 8. João 20, 7 e 8. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado ou dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele então viu, e ao ver ele creu. Amém. Glória. Hoje é o dia do culto da ceia do Senhor. Também é o culto dedicado ao dia do pastor. E há também um evento aqui, que é o evento da esposa do nosso pastor Toninho, nossa irmã Vaninha. Mas eu quero, dentro do tempo que me foi dado, em rápidas palavras, explicar aos irmãos esses dois versículos. Na verdade, eu quero falar sobre o que significa o lenço e o lençol no sepulcro vazio de Jesus. E para isso eu queria a atenção dos irmãos, e queria que os irmãos fossem acompanhando a linha de raciocínio com o texto de João 20 aberto. Maria Madalena, ela havia com algumas mulheres vindo ao sepulcro de Jesus, e quando ela chega no sepulcro, ela não é testemunha da ressurreição, porque quando as mulheres chegaram, a ressurreição já tinha ocorrido, mas elas identificam ali algumas provas, algumas evidências, algumas demonstrações claras a respeito da ressurreição. Por exemplo, quando Maria e as mulheres chegam no sepulcro, elas veem ali a pedra removida, e isso é uma prova da ressurreição, porque segundo os historiadores, a pedra que tampava o sepulcro, a tumba de Jesus, era uma pedra de aproximadamente 2,5 toneladas. Nós não sabemos exatamente como essa pedra rolou, mas sabemos que quando as mulheres chegaram no sepulcro, ele estava aberto e a pedra havia sido removida. Uma outra prova que aparece no texto da ressurreição de Jesus é que não havia o corpo de Jesus no sepulcro. O sepulcro estava vazio, não havia corpo, não havia matéria orgânica, não havia estrutura corpórea, não havia estrutura material. Maria Madalena primeiro vê que a pedra foi removida e depois vê que o sepulcro está vazio, sem corpo. Uma terceira coisa é que Maria Madalena, ela vê dentro do sepulcro, no lugar aonde colocaram o corpo de Jesus, assentado mais ou menos perto da cabeceira e assentado mais ou menos perto dos pés daquele local em que o corpo de Jesus havia sido colocado, ela vê ali duas figuras angélicas, e os dois anjos conversam com ela. Vejam aí, João capítulo 20, versículos 11, 12 e 13. E Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles disseram: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram.
essa presença angélica no ambiente da morte, do sepultamento de Jesus, é uma prova da ressurreição. E além disso, além da pedra removida, além do sepulcro vazio, e além da figura ou das figuras angélicas presentes no sepulcro, Maria ainda vai ter uma quarta prova da ressurreição. A Maria vai encontrar o próprio Senhor Jesus ressuscitado. Olha o que diz João 20, 14 a 17. E tendo dito isso, voltou-se para trás e então viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, tu sabes para onde o levaram? Dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela então voltou-se, reconhecendo a sua voz, e disse: Rabone, que quer dizer mestre? E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vou para os meus irmãos. Ou melhor, vai para os meus irmãos e dize-lhes: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Além de tudo isso, quando Maria viu tudo isso, ela saiu correndo, e ela então contou a respeito daqueles fenômenos que ela havia visto a Pedro e a João. Quando ela verifica a ressurreição, ela não se aguenta com aquela notícia, com aquela mensagem. Então ela sai correndo e vai contar aos discípulos. Isso está aqui em João capítulo 20, versículo 18. Maria Madalena foi rapidamente e anunciou aos discípulos. Anunciou o quê? Anunciou que vira o Senhor e que ele estava ressuscitado e que ele falara com ela. Quando os dois discípulos ouviram o relato de Maria, os dois discípulos descreram do relato de Maria. É muito interessante porque na cultura hebreia, uma mulher não podia testemunhar, a não ser que o testemunho dela fosse confirmado por um ou dois homens. Quando Maria Madalena viu Jesus e reconheceu Jesus ressurreto, ela ficou impactada com a mensagem da ressurreição e foi contar aos dois discípulos. Mas os discípulos, de forma preconceituosa, agindo de forma discriminatória, o que eles fizeram? Eles não acreditaram no relato de Maria Madalena. E aí então eles foram de forma direta e pessoal no túmulo. E quem foi lá no túmulo? Pedro e João. Pelo que nós entendemos de João 20, o João era mais novo do que Pedro, e o João ele saiu correndo à frente. Só que quando o João chegou na porta do sepulcro, o João ele não entrou no sepulcro, ele respeitou a autoridade petrina e ele aguardou na porta. Eu acho aqui um princípio maravilhoso sobre liderança. Não interessa quantas qualidades você tenha, não interessa quantas habilidades você tenha, é preciso respeitar aqueles que estão acima de nós. O Pedro, ele era mais velho, ele era mais lento, ele demorava mais para pegar as coisas do que João. João era mais novo, mais rápido, pegava as coisas muito mais facilmente. Mas quando ele chegou lá na porta, ele não ousou entrar na porta até que o Pedro chegasse. Aqui está um princípio de liderança. Enquanto nós tivermos pessoas com autoridade sobre nós, e nós tivermos humildade para nos submetermos a essas pessoas, Deus vai nos abençoar através dessas autoridades que Deus constituiu sobre nós. Na estrutura familiar, é bom que o filho sempre obedeça aos pais. Na estrutura eclesiástica, é bom que os membros se submetam aos pastores. E na estrutura social, é bom que nos submetamos às autoridades. Por quê? Quem se submete às autoridades
é cuidado não pela autoridade, mas é cuidado por Deus através da autoridade. Deus é quem zela e Deus é quem cuida de nós. E aí então o Pedro e o João, finalmente eles chegam no sepulcro. E o Pedro entra no sepulcro. E o que é que o Pedro vê? O Pedro não vê a ressurreição, mas ele vê algumas coisas. Primeiro ele vê a pedra removida. Depois ele vê que o corpo de Jesus não está lá. Ele não vê os anjos. E ele também não vê Jesus. Mas ele identifica algo que está na pedra, que Maria Madalena não tinha visto. O João, apesar de chegar cedo, também não viu, mas o Pedro viu. Tem coisa que Deus oculta a uns e revela a outros. Isso são as particularidades e intimidades que Deus vai desenvolvendo conosco ao longo da nossa caminhada. Não importa quanto tempo a gente tenha na fé, não importa quanto a gente já tenha andado, existem exclusividades que Deus vai compartilhar conosco, que Ele não vai compartilhar com mais ninguém. E existem exclusividades que Deus vai compartilhar com você, que o púlpito aqui vai ignorar. Isso é coisa sua e o seu Deus, sua e o seu Salvador. E aí então o que o Pedro vê? O Pedro vê um lenço. Na verdade ele vê duas peças. Ele vê primeiro um lençol. Esse lençol havia coberto o corpo de Jesus. E esse lençol, ele era uma mortalha. Esse lençol, ele tinha coberto o corpo de Jesus. E era um lençol caro e novo. Dá uma olhada aí, por favor, rapidinho. Marcos 15, versículos 45 e 46. Marcos 15, 45 e 46. Assim: e tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o José de Arimateia, o qual, José de Arimateia, comprara um lençol fino e caro, e tirando-o da cruz, envolveu nesse lençol, e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Quando Pedro chega lá no sepulcro, ele vê esse lençol, e esse lençol está numa parte da estrutura que o corpo de Jesus havia sido depositado. Mas ele olha e ele vê, além do lençol, ele vê um lenço. E esse lenço, o próprio versículo 7 de João 20 diz assim, que era um lenço que estava além do lençol. Era um lenço que estava desmembrado, estava solto do lençol. Não era um lençol só. Tinha o lençol, mas também tinha um lenço. E esse lenço, o texto fala aqui, que era o lenço que haviam colocado sobre a cabeça de Jesus. Olha o que diz João 27, 20 versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com um lençol, mas ele estava enrolado. Essa expressão enrolado quer dizer dobrado num lugar à parte. Então era mais ou menos assim. Ele encontrou lá um lençol, aquele lençol havia enrolado Jesus, estava colocado num canto, e longe do lençol havia um lenço, e esse lenço, João explica que ele tinha sido usado para quê? Para colocar no rosto de Jesus. Mas é interessante que tanto o lençol quanto o lenço estão vazios. E por quê? Porque Jesus ressuscitou. Aleluias, glória a Deus. O Matthew Henry, quando ele vai comentar esse texto, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: do mesmo jeito que Jesus, quando chegou no cenáculo, encontrou os 11 trancados e com medo, e Jesus atravessou pela parede, se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Aqui também as mortalhas não conseguiram reter Jesus. Ele passou sobre elas, ressurreto, e está vivo para a glória do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Algumas versões da Bíblia dizem que o lenço estava
enrolado. Está vendo ali a palavra enrolado? Em outras versões dizem que ele estava dobrado. Qual é a diferença aqui? É porque o termo grego, em outras vezes ele aparece na Bíblia, muito mais indicando que ele foi dobrado do que foi enrolado. Mas mesmo que você parta do princípio que ele foi enrolado, não foi enrolado de qualquer jeito, ele foi enrolado de uma forma correta, ele foi enrolado de uma forma certa, e ele estava posto lá num espaço ali do lugar onde colocaram Jesus. A pergunta é: por que foi que Jesus deixou esses lenços lá? Qual era a ideia de Jesus ao permitir que esses lenços ficassem ali, ou que esse lenço ficasse ali dobrado? Primeiro, Jesus deixou o lenço ali porque Jesus nunca mais usaria aquele lenço. Ele usou uma vez e venceu a morte, e agora ele não precisaria usar mais. Por isso aquele lenço ficou ali, como dizendo: eu venci a morte, e a morte nunca mais tocará em mim. É muito interessante porque nós somos obrigados a fazer um paralelo com a ressurreição de Lázaro. Na ressurreição do Lázaro, quando ele sai do sepulcro, ele traz ou não traz os lenços que amarravam ele? Ele traz os lenços. Por que o Lázaro traz os lenços? Porque ele vai usar de novo. Lázaro morre, ressuscita e vai morrer de novo. Mas Jesus, ele não vai usar mais o lenço. Ele diz: vocês façam o que vocês quiserem com ele, porque eu estou vivo e nunca mais precisarei usar esse lenço novamente. É muito interessante que em Romanos capítulo 6, versículo 9, Paulo vai dizer: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, uma vez, ele já não morre mais, a morte já não mais tem domínio sobre ele. Qual é a mensagem que os discípulos entenderam ao receber aquele lenço? Eles entenderam que aquele lenço ali, diferente do Lázaro, porque o Lázaro teve que trazer para fora e ser desatado e guardar para usar depois, porque o Lázaro uma hora ele morre. Mas Jesus não, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aleluia, glória a Deus, Ele está vivo. Levante a sua mão para o céu, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração, porque o seu Cristo, o nosso Cristo está vivo. Nós podemos sentir a sua presença aqui esta noite. Nós podemos sentir a sua graça, a sua unção, a sua bondade. Ele está vivo, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família. Aleluia, não deixa nenhum temor tomar conta do seu coração, porque o nosso Cristo ressurreto, Ele está velando por nós, cuidando de nós. Aleluia. A segunda mensagem que esse lenço comunica demonstra que Jesus deixou esse lenço ali também, porque o corpo glorificado que ele havia recebido também recebeu novas vestes. Por exemplo, se Jesus ele deixou lá o lençol e deixou lá o lenço que estava sobre o seu rosto, mas ele apareceu para Maria, com que roupa ele apareceu para Maria? Será que Jesus apareceu para Maria nu? De forma alguma. Jesus apareceu para Maria com umas vestes gloriosas, extraordinárias e maravilhosas. Jesus ele recebe aquelas vestes que está prometida para a igreja, ou que estão prometidas para a igreja. O que diz lá Apocalipse 3:5? E ao que vencer será vestido de novas vestes, vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluias, aleluias. Jesus não precisava daquele lenço, Jesus não precisava daquele lençol, Jesus não precisava daquele sudário, Jesus não precisava daquela mortalha, Jesus não precisava mais do linho fino dessa terra. Por que não? Porque agora ele estava ressuscitado, glorificado, e estava revestido das vestes celestiais, vestes estas que nós também receberemos. Por exemplo, não tem como falar sobre esse texto sem fazer um paralelo com 2 Reis capítulo 2, versículos 13 e 14, quando lá em Reis, o profeta Elias é tomado
E diz a Bíblia que quando ele é tomado, ele deixa cair, né, do céu a sua capa. Ele deixa cair a sua capa. E é claro que o Eliseu pega aquela capa e exerce o seu ministério, tudo bem? Mas por que Elias deixou cair a sua capa? Elias deixou cair a sua capa porque para onde o servo de Deus vai, ele não precisa dessas indumentárias, desses invólucros, dessas roupagens, destas embalagens desse mundo. Deus tem coisas mais excelentes para o seu povo. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Talvez você nunca vestiu um terno da Hermenegildo, né? Nunca vestiu um terno Armani, mas não importa. Quando você for levado para o céu, o Senhor te dará umas vestes gloriosas, as vestes que Jesus recebeu. Estas vestes também estarão sobre nós. Aleluias, glória a Deus. Porque é que Jesus deixou aquele lençol em terceiro lugar, aquele lenço em terceiro lugar? Deixou também aquele lenço para ilustrar que quando ressuscitamos com Cristo, devemos nos despir do velho homem. É isso que diz Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, mas sirvamos a Deus. Quando nós, aleluias, vemos aquele lenço ali, qual é a mensagem? A mensagem é que do mesmo jeito que Cristo foi despido, aleluias, lá no sepulcro, nós também que nascemos de novo, precisamos nos despir do velho homem, da velha natureza, do Adão que vive em nós. Aleluias, glória a Deus. E essa mensagem é uma mensagem praticamente trabalhada em todo o Novo Testamento, quando Paulo vai dizer: e meus irmãos, se dispam das obras da carne, das obras desse mundo, e se revistam do novo homem em Cristo Jesus. Aleluias. Quarto lugar, para nós irmos para a conclusão. Porque é que Jesus deixou aquele lenço ali em quarto lugar? Ele deixou aquele lenço no sepulcro para nós. Pois se o sepulcro é como uma cama temporária, muitos de nós passaremos por ela. Então Jesus, demonstrando amor, ele disse para nós: eu arrumei a sua cama, mas não se apegue a ela não, porque o seu lugar não é no sepulcro, o seu lugar é no céu. Sabe quando você vai dormir na casa de alguém, que alguém prepara a sua cama? Já teve essa experiência? Alguém pega lá lenço para você, não é isso? Pega lá um travesseiro, pega lá uma toalha, pega lá as coisas e deixa o seu quartinho montadinho. Jesus deixou ali dizendo: aqueles que vão morrer depois de mim podem usar, mas não se apegue não, não se apegue não, porque eu tenho uma casa nova para vocês, uma morada eterna para vocês. Aleluia. Há zelo maior de uma pessoa por nós do que o fato dela arrumar a nossa própria cama? Isso não demonstra um tato, uma gentileza, sim ou não? Jesus deixou o lenço ali dizendo: pode usar. Os servos de Deus que não vão ser arrebatados podem usar, mas não se apeguem, não se apeguem, porque a nossa morada não é aqui nesse mundo, a nossa morada é eterna. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Porque é que Jesus deixou ali o último lugar, quinto e último lugar? Ele deixou aquele lenço ali para anunciar uma mensagem. Além da mensagem da ressurreição, anunciar uma mensagem, além da mensagem de que o corpo dele não foi roubado. Pastor Toninho, os judeus lá inventaram que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mas se ele foi roubado, então aqui nós temos um ladrão muito caprichoso. Vale a pena a gente ter por perto. Por quê? Porque é um ladrão que rouba o corpo, mas deixa as coisas tudo arrumadinhas. Eu não sei se você já teve o seu carro invadido, mas geralmente os ladrões que eu já conheci na vida não deixam o carro arrumadinho. Quando invadem a casa, não deixa a casa arrumadinha.
Se pega os documentos, não deixa os documentos arrumadinhos. Mas se roubaram o corpo de Jesus aqui, então o ladrão foi muito caprichoso, André. Foi lá e falou: vamos deixar esse lençol bem dobradinho, bem arrumadinho. Na verdade, a mensagem de Jesus vai para além da ressurreição e além de ser uma mensagem apologética, dizendo: o corpo de Jesus não foi roubado não, ele ressuscitou mesmo, ele está vivo mesmo. Então qual é a mensagem que Jesus quer anunciar? Para nós finalizarmos aqui, é o anúncio de que ele vai voltar. Uma tradição judaica dizia que esse ato aqui tem a ver com o Senhor e o seu servo. E o servo, ele prepara a mesa do Senhor e coloca lá os panos. E quando ele coloca o lenço lá, depois ele se retira, o servo se retira, a mesa está posta. O Senhor chega para fazer a sua refeição, se assenta, pega o lenço e utiliza o lenço enquanto está comendo. Se esse Senhor terminar a sua refeição e não for mais comer, ele amassa o lenço e joga o lenço, ele não vai voltar mais para a mesa. O servo chegando, vendo o lenço amassado, diz: bom, acabou a refeição, posso tirar tudo. Mas se o servo chegasse lá e o Senhor não tivesse amassado o lenço, mas tivesse dobrado o lenço cuidadosa e zelosamente, deixado o lenço num cantinho, ele estava dizendo: mantenha a mesa, porque eu ainda vou voltar, eu vou terminar a minha